Senhor Jesus, há corações que hoje se sentem como um barco, perdido no meio do oceano, mas nenhuma alma permanece sem rumo quando escolhe fazer de Ti a sua rota. Então, mestre amigo, ensina-nos a levar Tua luz por onde passarmos, porque assim como quem oferece uma rosa e conserva suas mãos o perfume que ela espalha, aquele que procura iluminar a vida de um irmão também se torna mais iluminado. Cada palavra de esperança fortalece quem a recebe e também transforma quem a oferece. Cada gesto de caridade consola quem é amparado e enriquece espiritualmente quem serve. Cada sorriso sincero alegra dois corações, no mínimo, Senhor. Cada abraço fraterno aproxima duas almas, cada oração feita com amor sobe até a Ti e volta em forma de paz. Assim trabalham as Tuas leis de amor. Ao distribuir a luz, o coração também se enche dela. Ao consolar, também encontra consolo. Ao compreender, também cresce em compreensão. E ao servir, também aprende a amar. E pouco a pouco o espírito percebe uma verdade maravilhosa. A felicidade não nasce apenas daquilo que recebemos. Ela floresce principalmente naquilo que oferecemos, Pai querido. Ajuda-nos a descobrir, Senhor, essa alegria. A alegria tranquila de sermos instrumentos do Teu amor, não para sermos vistos, mas para que Tua luz seja vista através de nossas atitudes, porque toda boa árvore é conhecida pelos seus frutos, e cada fruto de bondade anuncia silenciosamente a presença do Teu amor. Senhor Jesus, ensina-nos também a confiar, porque confiar é entregar o coração a Deus e continuar caminhando contigo. É acreditar que Tua providência trabalha mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem perceber. É compreender que nenhuma prece sincera fica sem resposta, que nenhuma lágrima é esquecida, que nenhuma semente de amor deixa de florescer. Às vezes a resposta chega como força, outras vezes como entendimento, outras como uma nova oportunidade. E muitas vezes chega transformando primeiro o nosso coração, para depois transformar as circunstâncias. Por isso, Senhor, que a fé ilumine muito mais do que a nossa caminhada, que ela ilumine o espírito em cada novo passo, porque somos espíritos imortais, criados por Teu infinito amor, chamados dia após dia a crescer em sabedoria, em bondade e fraternidade. E cada escolha inspirada pelo Evangelho acende uma nova luz dentro da consciência, uma luz que ilumina nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões, nosso modo de viver. E essa luz, Senhor, não permanece apenas em nós, ela alcança nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, nossa comunidade. Porque a luz sempre encontra um caminho para se espalhar. E quando um coração se ilumina, outros corações também começam a encontrar esperança. É por isso que nunca é pequeno um gesto de amor, nunca é pequeno uma palavra de paz, nunca é pequeno uma oração feita com sinceridade, porque toda a luz acesa na terra ajuda a humanidade inteira a caminhar um pouco mais em direção a Ti. Amado Mestre, enquanto essa oração continua, permite que uma paz profunda envolva cada coração, cada pessoa, cada ouvido que escuta. Que por alguns instantes o mundo lá fora diminua o seu ritmo, que o silêncio se transforme e encontre contigo, Senhor Jesus. Tu conheces os caminhos da alma, sabe quantas vezes um coração procura felicidade onde ela não pode ser encontrada, e com infinita paciência continuas convidando todos nós a voltar para dentro de nós mesmos. Porque é do coração iluminado que nasce a verdadeira paz. É ali que florescem a esperança, a serenidade, a alegria de viver. Então ensina-nos, Mestre, a cuidar desse jardim interior, assim como um jardineiro remove os espinhos para que as flores cresçam mais fortes.
Ajuda-nos a cultivar pensamentos de bondade, palavras de esperança e atitudes de fraternidade. Que a cada amanhecer uma nova flor possa desabrochar em nossa alma. A flor da paciência, a flor da compreensão, a flor da humildade, a flor da gratidão, a flor da confiança, Senhor, porque sabemos que ninguém oferece flores sem primeiro cultivá-las dentro de si. Pai de infinito amor, abençoa todas as famílias, que os lares sejam escolas de compreensão, que os pais encontrem sabedoria para educar, que os filhos descubram a alegria do respeito e da gratidão, que os idosos sintam o carinho daqueles que caminham ao seu lado. Que as crianças cresçam cercadas de bons exemplos, que a paz do Evangelho encontre espaço em cada casa, Senhor. Abençoa também todos aqueles que dedicam parte de suas vidas ao bem, fortalece os trabalhadores da caridade, inspira aqueles que visitam os enfermos, acompanha quem leva alimento aos que têm fome, sustenta aqueles que consolam corações aflitos, ilumina os que ensinam, abençoa os que aprendem, que toda tarefa realizada com amor seja uma oportunidade de crescimento espiritual, porque toda vez que o bem encontra espaço na terra, o céu se aproxima um pouco mais da humanidade. Pai querido, faz de cada um de nós um pequeno ponto de luz. Não precisa ser uma luz para aparecer, Senhor, mas uma luz que ajuda alguém a encontrar o caminho, porque nossas palavras devem levar esperança. Então, que nosso olhar transmita acolhimento, que nossas atitudes revelam o Evangelho sem necessidade de muitas explicações, porque o amor vivido fala mais alto do que qualquer discurso, e quando alguém encontrar um coração disposto a compreender, que possa sentir um pouco do teu amor, quando encontrar um gesto de caridade, que possa perceber a presença de Jesus, quando encontrar uma palavra de esperança, que possa recordar que nunca está sozinho. Senhor, que cada pessoa que escuta essa oração leve consigo uma certeza: nenhum passo dado na direção do bem é perdido, nenhuma escolha inspirada pelo amor deixa de produzir frutos, nenhuma prece feita com sinceridade deixa de alcançar o teu coração. Continua conduzindo nossos passos, Senhor. Continua iluminando nossa consciência, continua fortalecendo nossa vontade de aprender, de servir e de amar, porque sabemos que toda caminhada feita contigo se transforma numa estrada de luz, e toda alma que escolhe a luz ajuda o mundo inteiro a ficar um pouco mais iluminado. Senhor Deus, quando olharmos um barco atravessar o oceano e percebermos que ele não pode escolher dos ventos, que lembremos que ele pode conservar a sua direção. Também acontece assim conosco. Nem sempre escolhemos as experiências que chegam, mas podemos escolher a direção da nossa alma. Senhor Jesus, Tu és a rota segura. Quando o coração aprende a caminhar contigo, as tempestades continuam existindo, mas deixam de governar a viagem. Porque Tua presença transforma o medo em confiança, a dúvida em esperança, e cada novo amanhecer numa oportunidade de recomeçar. Pai querido, obrigado por nos enviares Allan Kardec, porque, iluminado pelos espíritos superiores, ele organizou ensinamentos que ajudam nossa inteligência a compreender aquilo que o coração já intuía. A fé deixou de ser apenas um sentimento, passou também a dialogar com a razão. E quando razão e amor caminham juntos, o espírito segue mais seguro em direção à luz. E foi a partir de Kardec, Senhor, que outras filosofias, outras religiões também se estabeleceram, também nasceram, também evoluíram. Então, enquanto o barco da vida continua sua travessia, conserva nossos olhos voltados para a rota do bem, que nenhuma tempestade nos faça esquecer que Tua luz continua brilhando acima das nuvens. E quando contemplarmos um barco navegando sobre o grande oceano, lembramos-nos também da própria vida. Existem dias em que as águas permanecem tranquilas, o céu parece mais azul, os ventos sopram suavemente e as viagens
acontecem com serenidade. Mas também existem dias em que o horizonte desaparece, as ondas se levantam, o vento muda de direção e o navegante precisa confiar muito mais na rota do que nos próprios olhos. Também é assim conosco, Senhor. Há momentos em que tudo parece claro, outros em que a alma procura respostas que ainda não consegue encontrar, mas existe uma certeza que conforta o coração. Quando Tu és a nossa rota, jamais caminhamos sem direção. Pai de infinito amor, obrigado porque nunca deixas teus filhos navegando sozinhos. Mesmo quando não percebemos tua presença, tua providência continua sustentando cada passo de nossa jornada. Tu conheces o porto para o qual cada espírito se dirige, conheces as experiências que fortalecem nossa alma, conheces o tempo de aprender, de servir, de esperar, de recomeçar. Nada acontece fora do Teu infinito amor, Senhor Jesus. Ajuda-nos a confiar nessa verdade quando os ventos da vida mudarem, que não mudemos de direção. Quando as ondas parecerem altas, que permaneçamos firmes no Teu Evangelho, Senhor. Quando a espera parecer longa, que a esperança continue iluminando nossos pensamentos de Tua luz, porque a paz não depende da tranquilidade do mar, a paz nasce da consciência e da confiança em Ti. Pai querido, nós Te agradecemos por Jesus, o Mestre que continua iluminando os caminhos da humanidade. Agradecemos que nos enviaste Ele e agradecemos também por a doutrina que nos recorda através do trabalho que Tua justiça caminha sempre unida a Teu amor. Obrigado porque a fé pode caminhar ao lado da razão. Obrigado porque o conhecimento nos ajuda a compreender melhor a vida. Obrigado porque cada ensinamento recebido torna-se um convite para viver o Evangelho com mais sinceridade. Obrigado, Senhor, por todos os benfeitores espirituais que continuam servindo em Teu nome, por Emmanuel, que fortalece nossa coragem de viver o Evangelho de cada dia, por André Luiz, que amplia nossos horizontes, nos recorda que a vida não cessa, mas continua em Tua infinita criação, por Joana de Ângeles, que nos inspira a educar os sentimentos, encontrar equilíbrio interior, por Bezerra de Menezes, cuja dedicação à caridade continua iluminando tantos trabalhadores do bem, que possamos honrar esses ensinamentos vivendo-os, porque o maior agradecimento não está nas palavras, mas nas escolhas, Senhor. Senhor Jesus, ensina-nos a conservar as mãos ocupadas no bem, o coração confiante em Deus e o olhar voltado para a luz. Que jamais percamos tempo alimentando desânimos, que alimentemos a esperança, que jamais cultivemos a indiferença, que cultivemos a fraternidade, que jamais deixemos de acreditar que uma única atitude inspirada pelo amor pode transformar um dia inteiro. Porque cada gesto de bondade modifica primeiro aquele que o pratica e depois alcança os que dele se aproximam. Assim como quem oferece uma rosa conserva em suas mãos o perfume que ela espalha, quem ilumina o irmão também se torna mais iluminado. Assim trabalham Tuas leis, Senhor. O amor nunca diminui quando é repartido, ele aumenta. A esperança nunca se enfraquece quando é compartilhada, ela se fortalece. A luz nunca se apaga quando ilumina outro coração. Ao contrário, ela cresce, multiplica-se, espalha-se e continua brilhando muito além de onde nasceu. Senhor Jesus, conduz o nosso barco. Ensina-nos a confiar na Tua direção, que façamos de Teu Evangelho a bússola de nossas vidas, que o amor seja o vento que impulsiona nossas escolhas, que a caridade seja o leme de nossas atitudes e que Deus permaneça sempre como porto seguro para onde desejamos seguir. Assim continuaremos nossa viagem com serenidade, com esperança, com fé e com a alegria de saber que jamais caminhamos sozinhos. Pai de infinito amor, neste momento elevamos ainda mais nossos pensamentos em favor de toda a humanidade. Que Tua paz alcance cada coração
conforme sua necessidade, que tua luz visite os lares, que a esperança renasça onde existe desânimo, que a serenidade floresça onde existe inquietação, que o amor encontre espaço em cada família. Senhor Jesus, abençoa as crianças, que cresçam cercadas de carinho, de bons exemplos, de alegria de viver. Acompanha os jovens, ilumina seus sonhos, fortalece suas escolhas, inspira-os a descobrir a verdadeira liberdade. Caminha ao lado da responsabilidade e do amor. Ampara os pais, concede-lhes sabedoria para educar com firmeza e ternura. Abençoa os avós, que continuem transmitindo experiências, afeto, esperança às novas gerações. Envolve os idosos com carinho, dá-lhes saúde, Senhor, que jamais lhes faltem respeito, companhia, paz e saúde. Pai querido, estende tua bênção sobre todos aqueles que trabalham pelo bem. Abençoa médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, professores, trabalhadores, voluntários, os que visitam os enfermos, os que acolhem os aflitos, os que estendem a mão sem esperar reconhecimento, que todos sintam a alegria de servir, porque cada gesto de amor torna o mundo um pouco mais parecido com o reino que Jesus anunciou. Senhor Jesus, abençoa também todos os lares onde o Evangelho é estudado com sinceridade. Ilumina os centros espíritas para que sejam cada vez mais escolas de amor, de consolo, de esclarecimento. Que a mediunidade seja vivida com responsabilidade, que o estudo conduza à humildade e que o conhecimento floresça na caridade. Que nunca nos esqueçamos de que a maior lição é amar. Pai de bondade, que a tua luz alcance também aqueles que ainda procuram caminho, os que buscam respostas, os que desejam recomeçar, os que perderam a esperança, os que caminham em silêncio, pedindo apenas um sinal de tua presença, que encontrem em Jesus um amigo verdadeiro, um mestre paciente, um guia seguro, e que a compreensão da vida espiritual lhes traga serenidade, coragem e confiança. Senhor, abençoa também nossos irmãos da pátria espiritual, que todos aqueles que trabalham em Teu nome continuem encontrando forças para servir, que possamos ser colaboradores sinceros do bem aqui na terra, unindo aos benfeitores espirituais que velam pela humanidade, que nossos pensamentos sejam instrumentos de paz, que nossas palavras levem esperança, que nossas atitudes revelem o Evangelho, e que onde estivermos, Senhor, possamos deixar um pouco mais de luz do que encontramos, porque sabemos que quem ilumina o irmão também se torna mais iluminado, assim como quem oferece uma rosa conserva em suas mãos o perfume que ela espalha. Toda alma que distribui amor recebe de tua infinita misericórdia novas forças para continuar amando. Pai querido, quando essa oração terminar, que a tua presença permaneça. Quando a música silenciar, que a tua paz continue falando ao coração. Quando cada pessoa seguir sua caminhada, que jamais se esqueça de que não navega sozinha, porque tu és o Pai que espera no barco conosco. Jesus é a rota que conduz, e o Evangelho continua sendo a luz que ilumina cada passo da nossa viagem. Assim seguimos com Deus no coração, Jesus conduzindo nossos caminhos e com a compreensão fortalecendo a nossa fé, a caridade inspirando ainda nossas escolhas. Até o dia em que todos nós, depois de muitas travessias, possamos agradecer por cada aprendizado e reconhecer que desde o princípio teu amor jamais deixou de acompanhar nosso barco, e que assim seja, graças a Deus. Essa prece foi feita sobre o texto O Barco e a Rota, do livro Doutrina e Vida, de autores diversos, Zélia de Bezerra de Menezes e Francisco Cândido Xavier. Gratidão pela sua audiência, curta o vídeo, se inscreveu? Volte sempre!